Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de um sonho bem comum, acertar na loteria. Quem nunca, né? Aquele momento de escolher os números é quase um ritual, uma mistura de esperança com um pouquinho de superstição. Mas e se a gente pudesse usar um pouco mais de análise, de dados, para fazer essa escolha? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Essa é literalmente a pergunta de milhões. Qual é o método por trás da aposta? Ou será que existe um método? Olha, a maioria de nós recorre àqueles métodos clássicos. Sabe como é? Datas de aniversário, números que parecem ter uma energia especial, a famosa surpresinha que a máquina escolhe, ou até repetir os números do último sorteio na esperança de que um raio caia duas vezes no mesmo lugar. São abordagens que vêm muito da emoção e do puro acaso. Mas aqui fica a provocação. E se em vez de depender só da sorte, a gente pudesse usar dados e estatísticas para, pelo menos, informar as nossas escolhas? É a análise contra o acaso. E é exatamente aqui que entra o Lotrix. O slogan dele já diz tudo. A proposta é jogar com inteligência. Não se trata de uma fórmula mágica, mas sim de uma ferramenta de análise. Então, o ponto principal é este. O Lotrix é uma ferramenta para gerar, testar e analisar combinações. E um detalhe que faz toda a diferença. Tudo isso sem pedir cadastro nem coletar dados pessoais de ninguém. Certo, mas como é que se começa a gerar essas combinações mais inteligentes? Vamos dar uma olhada na primeira grande função do aplicativo. Para quem quer ir direto ao ponto, existe o modo rápido. É só definir a quantidade de números, apertar um botão e pronto. O sistema gera uma sugestão na hora, baseada na análise dos últimos 50 concursos. Simples assim. Agora, é no modo avançado que a coisa fica interessante de verdade. Aqui, a ferramenta permite aplicar filtros, definir estratégias, dá para personalizar a geração dos números de um jeito muito mais detalhado. Uma das estratégias mais curiosas é a mineração de padrões. Basicamente, o sistema mergulha no histórico de concursos e tenta encontrar sorteios que tiveram resultados parecidos com os mais recentes. A ideia é encontrar padrões do passado para informar as sugestões de hoje. É uma abordagem fascinante que tenta usar a história a seu favor. Gerar os números é só o começo. E se fosse possível testar essas estratégias sem arriscar um único centavo? É exatamente essa a proposta da segunda grande função do aplicativo. O Lotrix tem o que ele chama de modo simulado. O que isso quer dizer? Que dá para salvar as combinações geradas pelo aplicativo ou até as que foram criadas por conta própria, sem precisar ir até uma casa lotérica. É como ter um caderno de anotações digital para as suas estratégias. E aqui a gente vê o fluxo completo. Primeiro, um jogo é salvo. Depois, vem a tela de validação. Assim que sai o sorteio oficial, dá para usar o validador do app para checar automaticamente se aquelas combinações salvas teriam sido premiadas. É uma forma de testar ideias sem gastar nada. Mas o que está por trás de tudo isso? O que alimenta essas funcionalidades? Vamos mergulhar no motor do aplicativo, a sua filosofia que é totalmente orientada por dados. A verdadeira força do Lotrix está nos dados. Ele tem um histórico completo dos concursos e, com isso, faz análises estatísticas que vão além do básico. Ele investiga a frequência de números pares e ímpares, a soma das dezenas e, claro, os famosos números quentes, aqueles que saem muito, e os frios, que estão sumidos há um tempão. E esta tabela resume os princípios do aplicativo focados em quem usa. Não precisa de cadastro, o que garante acesso imediato, sem burocracia nenhuma. O app não coleta dados pessoais, então a privacidade é total. E a interface é super leve, pensada para funcionar bem até em celulares mais simples. Então, depois de explorar tudo isso, qual é a grande lição que a gente tira? É fundamental entender isso. O Lotrix é uma ferramenta de estudo e de análise. Ele oferece dados, estatísticas, para quem gosta de explorar os números por trás dos jogos. E aqui, gente, a gente chega na regra de ouro, que vem direto da fonte. Não dá para esquecer. Loteria é e, olha, sempre vai ser um jogo de azar. Nenhuma análise no mundo pode garantir um prêmio, porque no final, a sorte é soberana. E a gente fecha com o lema do próprio aplicativo que resume tudo perfeitamente. A proposta não é garantir a vitória, mas sim transformar a aposta. É usar a inteligência para tornar o jogo mais interessante, mais envolvente, mas sempre com a responsabilidade como guia. Afinal, a análise pode enriquecer a jornada, mas o jogo consciente é o único prêmio que já está garantido.